A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Estamos na presença da Santíssima Trindade. Então nós estamos estudando sobre o Santo Sacrifício da Missa. Mas antes de entrarmos profundamente nos mistérios da missa, nós estamos estudando um pouquinho de liturgia. Isso não é um curso de liturgia, mas nós estamos entendendo um pouco sobre a liturgia para que entendamos tudo o que acontece na Santa Missa. Então, o nosso passo hoje já entendemos por que Jesus é o sumo sacerdote, como surgiram os sacerdotes, como está o sacerdócio hoje, não é? Então, que a ação litúrgica é a ação mais importante na igreja, porque nós estamos junto com Jesus, celebrando a Sagrada Liturgia. Mas você pode notar uma coisa, nós celebramos o nosso culto de adoração aos domingos. Então, há uma polêmica com outras religiões que se diz, mas o Senhor mandou guardar o sábado, por que a Igreja Católica, os cristãos guardam o domingo? Principalmente nós, Igreja Católica, Apostólica, Romana. Tudo isso nós aprendemos com a Igreja desde a era apostólica, desde os apóstolos. Então nós vamos ver como os apóstolos nos ensinaram isto e como foi transmitido de geração a geração. Nós vamos ver assim, depois da era da igreja primitiva, nós vamos ver a igreja apostólica, a igreja primitiva, a patrística, nos explicando o porquê que a igreja celebra o domingo e não o sábado. A primeira razão é porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Esse é o ponto central de tudo. Nós celebramos a ressurreição de Cristo e a ressurreição foi no domingo, foi no primeiro dia da semana. Domingo é o primeiro dia, por isso que a gente fala segunda-feira, o segundo dia da semana, terça-feira, o terceiro dia da semana, quarta-feira, o quarto dia da semana, quinta-feira, o quinto dia da semana e sexta-feira, o sexto dia da semana. Aí vem o grande sábado, que nós celebramos, todo sábado é celebrado o dia da Santíssima Virgem Maria, e o domingo, o primeiro dia, é o dia do Senhor. Então, vamos pegar a nossa palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Eu estou aqui com a minha nas mãos. Há muitas passagens, mas por causa do nosso tempo, eu vou me deter em duas, tá bom? Então vamos lá. Nós já sabemos que Jesus ressuscitou no domingo. Agora eu quero pegar com vocês Atos dos Apóstolos, no capítulo... deixa eu ver o capítulo que eu estou, no capítulo 2, já no começo da igreja, capítulo 2, né? Então, vamos pegar o versículo 42. Então, estamos aqui na era apostólica, né? Os apóstolos agindo, Jesus tinha subido para o céu e Pedro e os apóstolos, depois São Paulo, começaram a agir, né, em nome de Cristo. Porque eles eram sacerdotes, todos os apóstolos, sacerdotes. Eu vou explicar nas próximas aulas como eles foram ungidos sacerdotes. Mas aqui diz assim, a primeira comunidade cristã, Atos 2, versículo 42. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Quer dizer, a comunidade ali, né, a primeira comunidade dos cristãos, eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Não existia ainda a palavra Eucaristia, a igreja estava no comecinho, ela estava começando a ser igreja. Então eles não usavam a palavra Eucaristia, eles usavam a palavra fração do pão. O pão, partiram o pão, quer dizer, celebraram a Eucaristia. Então aqui, desde o princípio a gente vê, eles estavam reunidos para a fração do pão. Não dá para ler tudo aqui por causa do tempo, então vamos pegar Atos, agora, capítulo 20. Diz assim, aqui é São Paulo, gente. São Paulo já no ministério, né? Então, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão. Então aqui nós vemos, lá no capítulo 2, nós vemos, eles se reuniam para a fração do pão, para a Eucaristia. Aqui diz, no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o domingo. Então Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão.
Então eles estavam ali reunidos, depois você lê na sua casa tudo o que foi acontecendo, mas eles estavam reunidos no primeiro dia da semana para a fração do pão. Daí nós encontramos o quê? Nós já entramos agora já na era patrística, né? Os padres nos ensinando, os primeiros padres nos ensinando. Então eu vou ler o que Santo Inácio de Antioquia nos deixou dito. Santo Inácio de Antioquia, nós sabemos que ele foi o terceiro bispo de Antioquia. Antioquia foi fundada por São Pedro. E ele era o terceiro bispo. São Pedro vai em Antioquia, era uma cidade muito importante naquela época e havia a igreja cristã ali também, né? Então, Santo Inácio foi aquele que deu nome à igreja, porque a igreja era chamada de os seguidores os homens do caminho, os seguidores de Cristo, né? E Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro que falou: a igreja de Cristo é a igreja católica, que significa a igreja universal, né? Ela é a igreja de todo o planeta, essa é a religião oficial diante de Deus e dos homens. E aí Santo Inácio, ele era muito humilde, mas na sua grandeza como terceiro bispo de Antioquia, né? Ele disse assim, ano 107, né? Aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, na qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Ele escreveu isso na carta que ele escreveu aos Magnésios, né? Está ali na história. Essa carta é verídica, ela está ali, ela é comprovadamente escrita por Santo Inácio. E Santo Inácio disse, vou ler de novo, hein? Aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas, quer dizer, o Velho Testamento, viviam na velha lei, voltaram-se para a nova esperança. Qual é a nova esperança? Para Jesus, para o Evangelho, para a plenitude das coisas, porque Jesus não veio para tirar a lei e os profetas, mas ele veio para levar tudo à perfeição. Não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor. Então esses observam não mais o sábado, mas o dia do Senhor, que é o domingo, que é o dia da ressurreição, porque na ressurreição Cristo leva tudo à perfeição, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Então o grande Santo Inácio já no ano 107 ensinando a igreja a ser igreja. Depois nós vamos encontrar também no ano 165 São Justino. Quem foi São Justino? Foi um grande mártir, um grande filósofo, né, do ano 165. Ele nasceu em Naplusa, na antiga Siquém, em Israel. Ele achou nos evangelhos a única filosofia proveitosa. Filósofo, ele fundou uma escola em Roma. Olha que grandeza isso, né? Então, São Justino, mártir, né? Ele era filósofo e ele fundou uma igreja em Roma. Ele fundou uma escola em Roma. Olha os ensinamentos de São Justino, quando ele escreve a Apologia da Fé. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque Roma celebrava o primeiro dia da semana como o dia do sol. Depois o cristianismo falou, não, o sol, a luz do mundo é Jesus. Então foi colocado Jesus como o grande sol, a grande luz do mundo, né? E daqui nas nossas próximas aulas eu vou ler a documentação agora, que a igreja já sabe, né? Que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Olha que coisa maravilhosa! O dia 25 de dezembro era o dia do Sol, o grande dia da comemoração do Deus Sol. E Jesus nasce em 25 de dezembro mesmo. Então você pode celebrar o nascimento de Jesus com toda a festa, com toda a adoração, com toda a reverência. Mas aqui diz São Justino sobre o domingo, né? Reunimos-nos todos nos dias do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. São Justino nos explicando tudo isso.
Além de tudo isso, nós temos o quê? Nós temos a didaquê. O que é a didaquê, Luiz? Né? Você pode me perguntar. A didaquê, eu tenho até ela aqui, se você quiser comprá-la, né? Olha aqui, o livrinho da didaquê. Ela é o primeiro catecismo da igreja, né? Ela é do século I. Ela tem origem, não se sabe se é na Palestina ou na Síria, né? Mas ela é do primeiro século. Primeiro catecismo, olha que fininho, gente, né? Mas eram as primeiras instruções, né? E aqui, a didaquê, né, no primeiro século, eles já no capítulo 14, eles já ensinavam sobre a Eucaristia. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer depois de ter confessado os pecados, para que o sacrifício de vocês seja puro. E aí vai dando toda a orientação de como celebrar a Eucaristia. Mas o importante que nós estamos focando, que o dia do Senhor é o domingo, eles já ensinavam também. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão, né? Que é a Eucaristia. E o dia do Senhor é o domingo, o primeiro dia da semana. Então a didaquê, você pode comprar também e ter a sua didaquê. Tá bom? Bom, eu acho que esse assunto já fica um pouquinho mais claro para nós, que nós sabemos que desde a era apostólica, o domingo já era celebrado como o dia do Senhor, a Eucaristia. Vamos agora nos voltar para o catecismo da igreja novamente. Pegue o seu catecismo, eu estou com o meu aqui, e nós vamos ler de novo um relato de São Justino. Nós acabamos de ler São Justino, né? O grande filósofo martirizado em Roma. Eu falei para vocês, ele até fundou uma escola cristã, né? Filosófica cristã na cidade de Roma. E aí o que acontece? O imperador de Roma, né? Deixa eu achar o nome dele aqui, é o Antonino. Isso, Antonino Pio, era o grande imperador romano, ele pede explicações para Justino do que os cristãos faziam. E São Justino escreve, né, para Antonino Pio o que os cristãos faziam. E essa riqueza dessa documentação você tem aí no seu catecismo, ó, no parágrafo 1345. Então, olha só o que nós vamos ler aqui agora e como é a celebração eucarística até hoje. Os traços são os mesmos. Não é assim igualzinho, mas o grande desenrolar da celebração eucarística é a mesma. Olha que estamos falando do século II. Gente, século II, quer dizer, a igreja ainda começando a ser igreja, aprendendo a ser igreja. Então diz assim, a missa de todos os séculos. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino, mártir, que ele foi martirizado, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, que permanecem as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas, quer dizer, todas as paróquias, todas, né? Assim escreve pelo ano 155 para explicar ao imperador pagão, quer dizer, o imperador era pagão, ele não era cristão, Antonino Pio, né, e tem a data aí 138, 161, o que os cristãos fazem. E Justino relata. No dia do sol, qual era o dia do sol? O domingo, né? No dia do sol, porque Roma cultuava o sol como um deus. Então, no dia do sol, como é chamado, reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Todos se reúnem juntos, no primeiro dia da semana, que era o dia do sol. Então, o que eles fazem? Leem-se na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, quer dizer, as cartas já estavam circulando, né? Ainda não, a Bíblia não tinha sido definida, quais eram os livros litúrgicos ou não, mas as cartas de São Paulo já circulavam, os evangelhos já circulavam, o Ato dos Apóstolos já circulavam os escritos, né? Então, leem-se na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas, o Velho Testamento. Depois, quando o leitor terminou, o que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos. A homilia hoje, né? A seguir, pomo-nos todos de pé
e elevamos as nossas preces por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos considerados justos pela nossa vida e pelas nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quer dizer, Jesus já obteve a salvação, ele já pagou o preço, mas como Justino diz, nós precisamos, né, manter a nossa salvação, obter o prêmio da palma da vitória. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com um ósculo. O que é o ósculo? O beijo santo. Hoje nós nos damos a paz, né? A gente se dá as mãos, um abraço da paz. Mas eles na época davam o ósculo santo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos, aos que presidem. Quem que preside? O padre, os padres que estavam ali, né? Então, em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo. Então, como ele é o persona Christi, ele estava rendendo graças ao Pai, né? Ao Filho e ao Espírito Santo. E rende graças. Em grego, Eucaristia. Olha, já começava a surgir a palavra Eucaristia, né? Essa ação de graças, essa invocação da Santíssima Trindade. Lembra na última aula que nós estudamos? Jesus é ao mesmo tempo o sumo sacerdote que oferece o sacrifício e ele é a oferta oferecida a Deus também, né? Então, eles foram já tomando consciência de que toda essa oração, de que todo esse movimento litúrgico, em grego, já se chamava de Eucaristia. Então se ora, né, longamente pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Terminadas as orações e ações de graças, todo o povo presente prorrompem numa aclamação dizendo Amém. Então, por Cristo, com Cristo, em Cristo. O amém mais importante, porque nessa hora se entrega a Deus o sacrifício de Jesus. Depois de o padre, né? Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos, então os diáconos já existiam, né? Distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados, né? Então hoje é o pão e o vinho, mas na época eles usavam a água também. E olha que interessante, e levam também aos ausentes. Os diáconos então levavam para os enfermos, para aqueles que não puderam estar na celebração. Então, eu acho isso assim, muito bonito, gente, porque nós vamos vendo que a estrutura litúrgica era a mesma, né? É a mesma. Vem assim, as nossas raízes são santas. A gente não inventa uma igreja. Nos é ensinado por Deus a ser igreja, a como conduzir atos litúrgicos. Não é? Quanto nós já estudamos os nossos encontros anteriores, como é que nós descobrimos, como que a igreja tomou consciência do sacramento da ordem, do batismo, de todos os sacramentos, da Eucaristia, olha. Aí eles já começaram a chamar, né, a fração do pão de Eucaristia, tá vendo? Então é um caminhar, a igreja foi aprendendo a ser igreja, a igreja foi aprendendo a adorar a Deus no seu culto máximo de adoração, que é o sacrifício da Santa Missa. Amém? Então, no próximo encontro, nós vamos estudar, nós vamos começar a estudar realmente o santo sacrifício da missa, os atos litúrgicos. Como é que nós nos reunimos em uma coisa? Nós vamos estudar novamente um pouquinho sobre a Santíssima Trindade, ou sobre o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, até o nosso próximo encontro. Participe da Santa Missa de todo o teu coração, com toda a tua alma. Você está num culto celestial. Eu e você, nós estamos participando do mistério salvífico de Cristo. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.